Olá, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez e vamos continuar com a leitura do livro O Milionário de Nazaré, capítulo 4. A prosperidade vinda das bem-aventuranças. As atitudes generosas. Alguns dos mais conhecidos ensinamentos de Jesus estão presentes nas bem-aventuranças. Na verdade, suas belas atitudes, também chamadas atitudes generosas, indicam alguma das mais importantes leis dinâmicas da prosperidade já oferecidas à humanidade. Lembra-se de que o termo dinâmica significa espiritual em sua raiz. Por sua vez, o significado da palavra prosperidade é totalidade. Portanto, suas belas atitudes estão repletas de leis espirituais que conduzem à totalidade da vida. Embora o Evangelho de Lucas apresente apenas 4 bem-aventuranças, a maioria das pessoas prefere estudar as 8 beatitudes detalhadas fornecidas pelo próspero Mateus e seguidas por mais 2 declarações igualmente significativas. Além destas, há bem-aventuranças espalhadas por todos os evangelhos. Entretanto, as citadas por Mateus e que compõem o prelúdio ao Sermão da Montanha parecem ter maior impacto. As declarações começam com a indicação sobre o que devemos fazer em primeiro lugar quando a necessidade aparece. Como lidar com a necessidade financeira? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Mateus 5:1-2. Quando Jesus viu a multidão se aproximar, não suspirou, reclamou ou mencionou problemas financeiros. Em vez disso, 1. Subiu o monte, 2. Chamou seus discípulos e 3. Ensinou-lhes através de palavras. Perante a necessidade financeira ou um problema, não devemos tratá-los de maneira negativa, mas também devemos subir o monte através de leituras, estudos e meditações sobre pensamentos prósperos. Com isso, elevamos o nosso estado de espírito de onde devemos chamar nossos discípulos, que são nossos pensamentos e sentimentos, e ensinar a eles o que sabemos através de ideias e palavras. Agindo dessa maneira, podemos multiplicar e melhorar aquilo que já possuímos. Pensamentos e palavras de abundância trarão o que nos pertence por direito divino mais seguro e rapidamente do que qualquer outro método. Uma empresária escreveu do estado de Washington: Acabo de retornar de uma agradável viagem ao Havaí com meu marido. Vínhamos planejando essas férias por 2 anos sem sucesso. Então, passei a dedicar alguns minutos de meu dia a ler e declarar pensamentos de prosperidade. Pouco depois, a viagem se materializou. As afirmações que usei foram: sou maravilhosa e apropriadamente provida da rica substância do universo neste momento. Houve ainda outros resultados positivos decorrentes de minha prática. Pouco antes de partirmos para o Havaí, fui informada por meu chefe de que receberia um merecido aumento assim que retornasse. Fiquei surpresa, pois seria antes do esperado, mas adorei a ideia. Na semana de nossa viagem, minha filha conseguiu um emprego perfeito para mantê-la ocupada e afastá-la de certas influências indesejáveis. Alguns amigos me disseram que estou mais bonita e irradiando uma luz interna. Tudo isso atribuo ao meu estudo sobre o pensamento positivo e às minhas declarações de prosperidade. No momento, trilho um novo caminho de luz que traz satisfação no plano interno e entusiasmo no plano externo. A primeira bem-aventurança próspera, um resumo sobre o poder do pensamento positivo. 1. Seja receptivo
e esteja disposto a aprender e praticar o pensamento positivo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:3. Alguns especialistas acreditam que essa seja a raiz de todas as bem-aventuranças, aquela que resume o sentido de todas as outras. Aqueles que interpretam a Bíblia de maneira literal usam essa bem-aventurança para tentar provar que Jesus não acreditava na prosperidade e que favorecia os pobres. Os pobres literais. Na época de Jesus, os pobres eram abertos e receptivos a novas ideias e estavam dispostos a aprender. A religião judaica era respeitada pelos colonizadores romanos, portanto, o Templo de Jerusalém funcionava normalmente. Segundo as leis de Roma, os sumos sacerdotes recebiam mais poderes do que no tempo do Antigo Testamento. Faziam parte das classes mais altas e favorecidas. Por isso, eram isentos de impostos e de outras pesadas taxas às quais o povo era submetido. Portanto, os sacerdotes não desejavam mudar seus tradicionais ensinamentos que pregavam a obediência diária às 600 leis. Desprezavam os pobres, que por sua vez eram obrigados a buscar em outro lugar ensinamentos práticos que o ajudariam a resolver os problemas do dia a dia. Os pobres eram considerados párias pela classe oficial, pois buscavam auxílio em Deus, em vez de procurar as igrejas tradicionais ou o governo romano. O pobre metafísico. Ser pobre em espírito significa ser humilde, receptivo, aberto e disposto o suficiente para aprender e aceitar ideias mais elevadas e mais prósperas. O ilustre Salomão foi pobre em espírito quando orou silenciosamente. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. 1 Reis 3:9. Por sua humilde atitude de receptividade a ideias mais elevadas, Salomão tornou-se não só um dos homens mais sábios da história, mas também bilionário a quem jamais faltaram riquezas e honras. Ser pobre em espírito significa render-se às suas dúvidas, medos e pensamentos sobre o fracasso. Em vez de dizer, não consigo, não sei como, não vejo saída ou nunca serei capaz, declare humildemente a si mesmo que você é um vencedor. Em seus momentos de quietude e reflexão, medite e declare em voz alta afirmações como: nada prospera mais que o sucesso. Meu sucesso é grande, poderoso e irresistível neste momento. Ou meu cálice transborda, ou ainda, grandes melhorias surgem rapidamente em diversos níveis de minha vida neste momento. Todos os dias, de todas as formas, tudo tem melhorado a cada dia. A marca do sucesso está sobre mim. Como um empresário do Texas prosperou. Um empresário do Texas tinha um escritório vago em sua revendedora que não conseguia alugar. Por pressão financeira, a questão começou a preocupá-lo, mas ele decidiu se render às suas dúvidas e temores, orando humildemente por orientação sobre o assunto. Algum tempo depois, um amigo apresentou-lhe o poder do pensamento positivo. Aprendeu que bons resultados são obtidos através de pensamentos de abundância e sucesso e não pela insistência em se fixar em todos os problemas financeiros da vida. O espírito do sucesso trabalha por mim neste momento e me sinto guiado, próspero e abençoado em todos os sentidos. Foi a declaração de prosperidade que o homem passou a usar diariamente. Em poucos dias,
Outro empresário apareceu espontaneamente e alugou o espaço na hora, pagando em dinheiro vivo. Conforme o locatário continuava a convidar humildemente o espírito do sucesso a trabalhar por ele, sentia-se guiado, próspero e abençoado de muitas maneiras. Uma nova vida o esperava. A segunda bem-aventurança próspera. A lei básica da prosperidade diz que o homem deve considerar Deus como fonte de suas provisões. 2. Os problemas, lamentações, podem ser bênçãos disfarçadas, pois levam muitos a buscar orientação e provisões em Deus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. A lamentação literal. Devido ao grande número de guerras, resoluções e perseguições no Oriente, as lamentações eram muito comuns. Os que interpretam a Bíblia de maneira literal normalmente indicam que tais passagens são razão suficiente para que o povo se lamente e entristeça, especialmente se algum ente querido tenha partido do plano terrestre. O luto, até certo ponto, é considerado saudável para a mente, além de um alívio emocional necessário. Um pai amoroso conforta os que o procuram nesse momento. Entretanto, a pessoa que vive se lamentando, imaginando ser isso que dela se espera, pode retardar o processo de cura e de alívio que o tempo de transição exige. Nessa hora, é importante declararmos o nosso desprendimento em relação à alma que partiu, bem como de toda ligação que mantínhamos com ela. Liberto completa e livremente, digo o nome da pessoa. Liberto e o deixo partir. Sigo em frente e deixo que Deus realize sua obra perfeita para o bem de todos nessa experiência. Essa atitude derrama bênção sobre quem se foi e torna mais fáceis as adaptações de quem ficou. A lamentação metafísica. Testes e sofrimentos podem ser benéficos quando nos fazem buscar ajuda em Deus. Abençoados aqueles que conhecem a dor e decidem aprender com ela. O primeiro instinto é de nos rebelarmos contra ela, mas a dor nos faz melhorar, mexe conosco e nos faz crescer. Durante o processo de crescimento interno, que pode ser doloroso, somos consolados. Do ponto de vista da prosperidade, vivemos uma espécie de luto quando problemas financeiros nos fazem buscar orientações e provisões em Deus. Os testes e sofrimentos financeiros podem ser bênçãos disfarçados quando nos forçam a pedir a Deus para compreender melhor. Crises e aflições são normalmente muito úteis, pois muitas pessoas não se preocupam em conhecer a verdade próspera, até que são levadas a tal através de experiências ruins. Como passaram do luto à prosperidade? Uma mulher abandonada pelo marido começou um negócio próspero no Colorado. Fui abandonada por meu marido, sem que ele deixasse pensão para meus filhos. Não busquei meus direitos, porque decidi deixá-lo livre para reconstruir a sua própria vida. Meus filhos e eu preferimos libertá-lo para que encontrasse o que fosse melhor em qualquer lugar. Passamos a declarar diariamente: Deus é a fonte de nossas provisões e temos recebido abundantemente. Foi uma aventura e tanto. Aparentemente não tínhamos fundos suficientes com que trabalhar, mas ao orarmos pedindo prosperidade, senti que deveria entrar em um negócio de venda por catálogo. Gosto do trabalho e as crianças adoram ajudar. Conforme continuamos nossas declarações de que Deus é a fonte de nossas provisões, temos prosperado cada dia mais. Encontramos uma maravilhosa maneira de viver livremente. Um empresário de Utah
transformou o sofrimento em bênçãos. Minha alma ainda se eleva quando uso a seguinte oração: Deus é a fonte de minhas provisões e da abundância ilimitada de meus bens agora. Embora tenha um excelente emprego, boas ofertas não param de chegar. Se mais pessoas reconhecessem Deus como a fonte de suas provisões e mantivessem pensamentos de abundância, não somente para elas mesmas, mas também para quem as cerca, nunca mais precisariam se preocupar com dinheiro. Aquilo que desejamos para os outros vem em nossa direção. Por experiência própria, percebi que esse é um método maravilhoso para transformar sofrimento em bênçãos. A terceira, bem-aventurança próspera, o poder próspero do perdão e do desprendimento. 3. Os humildes não são fracos quando ousam perdoar e libertar as mágoas do passado. Com isso, abrem caminho para receber bens ainda maiores no presente. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5:5. Os povos da época de Jesus confiavam na espada, pois acreditavam que somente a força era capaz de combater a força. No entanto, a guerra sempre trouxe mais sofrimento. Por descrever o segredo de como superar todos os tipos de dificuldade, essa bem-aventurança contém uma das mais importantes fórmulas de sucesso da Bíblia. Quando prometeu que os humildes herdariam a terra, Jesus não se referia ao estado de espírito fraco ou negativo que busca a vingança ou a retaliação. Falava dos estados de espírito positivos, educativos e prósperos que atraem todas as bênçãos. A declaração de Jesus provavelmente surpreendeu a maioria de seus seguidores, já que muitos consideravam os humildes como sendo fracos e indefesos. Entretanto, Jesus sabia que ser humilde significava ser positivo de forma silenciosa, mas firme. Um indivíduo humilde é adaptável, flexível e capaz de aprender. Portanto, ser humilde significa ser positivo quanto aos bens, não resistir a nada e saber que tudo um dia passa. Como a humildade trouxe prosperidade a uma mulher divorciada e amargurada. Ser humilde é negar, esquecer, recusar e libertar pensamentos de dor, perda ou fracassos anteriores. O estado de espírito humilde sabe que a lei divina da compreensão produz tantos bens no presente que é capaz de dissolver e obscurecer qualquer amargura, decepção ou fracasso do passado. Muitas pessoas sofrem dificuldades financeiras porque suas mentes estão tão cheias de dor, perda e sofrimento do passado que não há espaço para ideias positivas no presente. Invocar perdas e fracassos passados não só atrai ainda mais prejuízos financeiros no presente, como também abrem caminho para problemas de saúde com a família, os amigos e com muitas outras áreas que nos são caras. Uma empresária trabalhava arduamente, mas sofria com repetidas reviravoltas financeiras e problemas de saúde. Divorciada, criticava constantemente com amargura o ex-marido que a abandonara havia 20 anos. Embora o tivesse processado diversas vezes, nunca recebeu ajuda consistente para criar os seus filhos. Era fácil invocar as aparentes injustiças que a vida lhe havia preparado. Somente quando parou de culpar o ex-marido por todos os seus problemas e passou a declarar diariamente: a lei divina do amor e da justiça trabalham perfeitamente em meu favor através de todas as pessoas e em favor de todas as pessoas através de mim, que a sua saúde e suas finanças começaram a melhorar. Ao perdoar o passado,
Ao se tornar flexível e adaptável no presente, e ao persistir no pensamento de que o amor e a justiça divinos trabalhariam perfeitamente em seu favor, muitas bênçãos surgiram. Assim, a humildade cumprira seu papel de maneira perfeita. Como sentiram os vastos benefícios do perdão e do desprendimento? Lembre-se de que ser humilde é negar, esquecer, recusar e libertar pensamentos de dor, perda ou fracassos anteriores. Uma das melhores formas de se conseguir isso é por meio da prática diária do perdão e do desprendimento. Uma mudança de atitude em relação ao marido deficiente trouxe melhorias. Há 10 anos, meu marido sofre de deficiência física, mas nos últimos tempos tem progredido muito. Além disso, minha atitude em relação à sua doença melhorou. Inconscientemente, culpava o meu marido por sua condição física e por ter me deixado carregar todo o fardo financeiro e a responsabilidade por nosso sustento. Descobri o que estava fazendo, para minha surpresa, enquanto praticava o perdão. Estava preparando uma lista do perdão e, portanto, passei a adotar uma atitude mais leve e livre em relação a tudo. Depois de 40 anos de casamento, foi um grande passo. Minha vida tem melhorado também. Gosto de meu emprego novo e o salário é bem maior do que eu esperava. Um senhor do Oregon foi recebido de volta na família. Coisas incríveis têm acontecido desde que comecei a praticar diariamente o perdão e o desprendimento das dores, fracassos e memórias tristes do passado. Recebi um telefonema de meu sobrinho convidando-me para uma festa da família, a primeira em que a minha presença era requisitada em 12 anos. A família considerava que eu havia feito um mau negócio com a venda do imóvel de minha mãe. Que bênção foi sentir ser aceito de volta, graças ao milagroso poder do perdão praticado por mim e ao qual minha família respondeu subconscientemente. Como podemos herdar a terra? Na época de Jesus, algumas vezes, os humildes literalmente herdaram terras ou as posses daqueles que pegaram em armas para combater a luta com mais luta. Enquanto alguns humildes recebiam as terras dos patrões que morriam em guerra, outros ficavam com as posses dos que partiram sem deixar herdeiros. Herdar a terra significa rogar pelo domínio que é nossa herança espiritual sobre as experiências limitadas da vida, tais como saúde debilitada, insuficiência de provisões, dívidas, desarmonia ou solidão, e trazer harmonia à vida com verdadeiro sucesso. Ao fazermos isso, a terra ou nosso mundo externo manifesta bons resultados. Para isso, devemos declarar frequentemente: minha vida, saúde, riqueza e felicidade não pode ser limitada. O Cristo que existe em mim me liberta de todas as limitações neste momento. Sou livre e irrestrito. Recebo agora os bens abundantes que são meus por direito divino. A quarta bem-aventurança próspera. A vontade de Deus para com os homens é rica. 4. Aquele que tem fome e sede pelo uso correto das ideias de prosperidade terão suas vidas repletas de bênçãos abundantes. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Mateus 5:6. Os galileus com quem Jesus compartilhou as bem-aventuranças eram um povo bélico. A Galileia foi palco de diversas revoluções. Fizeram muitas tentativas de libertar a Palestina da opressão romana, mas falharam em todas. A região era tomada por todo tipo de corrupção. Até mesmo alguns judeus se viraram contra seu povo na esperança de receber regalias dos oficiais romanos.
Era natural que os seguidores de Jesus reclamassem da injustiça e da desonestidade existente na época, enquanto desejavam imensamente ter uma nova vida. Com sua bela atitude, Jesus lembrava seus seguidores de um ensinamento milenar usado pelos antigos filósofos. O termo justo foi muitas vezes trazido de modo que seu significado se aproximasse de bondade. Porém, o sentido de justiça é muito maior do que a simples conduta correta. Ser justo não é o mesmo que agir externamente como um bajulador moralmente superior ou piedoso. Significa pensar e agir de maneira justa, correta e harmoniosa. É correto pensar sobre todos os aspectos da vida. O que se passa em nossa mente será produzido em nossa realidade. Trata-se da lei maior da vida. Na época de Jesus, a água era uma questão de vida ou morte e, portanto, ter fome e sede indicava uma intensa vontade de receber bens maiores. Para a maioria de nós, a vida é predominantemente ávida por experiências cada vez melhores. Os que têm fome e sede de pensamentos elevados e prósperos têm suas vidas repletas de bênçãos na saúde, riqueza e felicidade. Era essa a promessa de Jesus. Uma empregada do Colorado tornou-se executiva de um museu da Califórnia. Uma empresária escreveu: Conheci e comecei a estudar o poder do pensamento positivo quando ainda trabalhava em uma cidadezinha do Colorado próxima a uma bela estação de esqui. Embora tivesse curso superior, trabalhava como empregada. Havia me convencido de que não era uma pessoa materialista e de que bastaria viver de belezas da natureza e da paz. Tinha a noção errada de que prosperar não era correto. Naquela região, não era difícil encontrar pessoas com doutorado lavando louça para poder se sustentar e esquiar. Minha maneira de pensar começou a mudar e se expandir assim que passei a encher a minha mente com ideias positivas, tais como: a vontade de Deus para mim é rica, o meu sucesso é espiritualmente correto. Situações problemáticas começaram a se resolver. Fiquei surpresa quando me candidatei para dar aulas de arte em uma faculdade local e fui aceita. Em seguida, consegui um emprego de meio período como caixa, o que me ajudou financeiramente. Enquanto continuava a encher-me de pensamentos positivos, tomei coragem para pedir dinheiro emprestado a um familiar e partir para a Califórnia, o sonho de minha vida. Encontrei um adorável apartamento em São Francisco, onde passei a morar com meus animais de estimação. Quando o dinheiro estava acabando, consegui um emprego como recepcionista de um museu, cercada por belos quadros. Era um ambiente mais do que perfeito para minha natureza artística. Candidatei-me para o cargo de assistente administrativa, mas apesar de minhas declarações positivas, não consegui. Entretanto, 3 dias atrás, uma de minhas amigas recebeu uma promoção e me recomendou para ocupar o seu cargo. Em algumas horas, fui nomeada como semi-executiva e serei responsável por lidar com grandes doações para instituições de arte, além de organizar palestras, concertos, jantares e bailes de gala. Hoje, tenho meu próprio escritório em um dos museus mais prestigiados da região. Na noite passada, participei de uma reunião em uma linda casa em Nob Hill. Um dos membros da equipe contou sobre seu encontro com o famoso Conrad Hilton. Outro rapaz relatou sobre a visita que fizera ao notável filantropo Norton Simon. Sorri e acariciei a cópia já surrada do livro da Dra. Ponder, Pray and Grow Rich, que carreguei em minha bolsa por meses e que já havia se tornado a minha Bíblia da prosperidade. Estou ganhando mais dinheiro do que jamais pensei em receber e terei um aumento em 6 meses.
Posso comprovar que a vontade de Deus é que prosperemos. Enquanto me mantenho faminta e sedenta por pensamentos positivos, percebo que é inteiramente possível que rezemos e enriqueçamos. Fim da primeira parte do capítulo 4. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curta, compartilhe. Vamos ajudar outras pessoas a ter uma vida de abundância. E antes de finalizar, eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui com a gente. Nós já chegamos a mais de 5.000 inscritos. E também agradecer a cada comentário que deixam aqui. Muito obrigada! E eu espero vocês no próximo vídeo.